Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Fabrício e neste vídeo falaremos sobre a CSN Mineração, que tem o ticker CMIN ou CMIN3. Se você chegou até aqui é porque quer saber se vale a pena investir nas ações da CMIN3 para o longo prazo. Mas antes quero lhe agradecer por estar assistindo este conteúdo e já lhe convido para inscrever-se aqui no canal. É através da sua inscrição no canal e de seu like logo abaixo que ajuda o YouTube a deixar meu conteúdo mais relevante para que mais pessoas possam assistir. Como podem ver, o canal é bem simples, mas o conteúdo que procuro entregar é de qualidade e feito de coração. Então inscreva-se, deixe o like neste vídeo e ative o sino de notificações para ser avisado sempre que eu postar novos conteúdos. A CSN Mineração é do segmento de mineração, como o próprio nome já diz. A CSN é a segunda maior empresa exportadora de minério de ferro do Brasil, além de estar classificada entre as 5 mais competitivas do mercado transoceânico. Além disso, a CSN conta com reservas certificadas em mais de 3 milhões de toneladas, de acordo com o John Ory Reserve Committee. Indicadores de valuation ou fundamentalistas. O primeiro deles é o PL, que é o preço sobre lucro. O PL é um dos indicadores mais utilizados pelos investidores no mundo. Ele indica em quantos anos o investidor teria seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído em forma de dividendos. Então, a análise deste indicador é quanto menor, melhor. Aqui no caso, o PL da CMIN3 está em 5,8. Para mim é aceitável. Abaixo de 8 ali eu considero bom PL para investir. O segundo indicador é o LPA, que é o lucro por ação. É considerado muito importante, pois apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ação. Então, quanto maior este indicador, é melhor. Aqui no caso, o lucro por ação da CMIN3 está em 0,87. Não é muito bom, mas ainda assim está distribuindo lucro aos acionistas. O terceiro indicador é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O preço justo seria 1. Se estiver acima de 1, significa que está com ágio e os investidores estão pagando no preço da cota um valor maior do que o preço patrimonial da própria empresa. Ou seja, os investidores acreditam muito nessa empresa. Se estivesse abaixo de 1, significa que o preço da ação estaria barato em comparação com o valor do mercado, e isso poderia sinalizar oportunidade de compra. Para nossa análise, este indicador, quanto menor, melhor. Aqui no caso, não vamos considerar que ele está com ágio por estar acima do preço da cota. O quarto indicador é o EV/EBITDA. O EV/EBITDA é a divisão do indicador EV, que é o Enterprise Value, ou valor da firma, pelo EBITDA. Como resultado é considerado em anos, quanto mais baixo, menos tempo uma empresa leva para ter o retorno do seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Então, quanto melhor esse indicador, melhor. Aqui no caso está excelente, um EV/EBITDA de 2,76. E o quinto indicador de valuation é o Dividend Yield. O Dividend Yield é um indicador que representa a rentabilidade relativa dos dividendos pagos nos últimos 12 meses aos acionistas e é calculado como os dividendos pagos por ação. Então, quanto maior este indicador, melhor. Aqui no caso, o Dividend Yield da CMIN3 está em 17,8%. Se dividirmos em 12 meses, dá mais de 1% ao mês, o que é excelente. Indicadores de rentabilidade. O primeiro deles é a margem líquida. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter boa parte da receita em lucro líquido. Desta forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. Por outro lado, quando a margem líquida estiver baixa, significa que há pouco espaço para erros. Portanto, qualquer eventual contratempo pode ser suficiente para neutralizar o lucro ou até levá-lo a prejuízo. É ideal quando está acima de 10%. Aqui no caso, a CMIN3 está em 27,5%, o que é excelente. O segundo indicador de rentabilidade é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Ele mede a capacidade que a empresa possui de gerar valor com o capital, que é o dinheiro investido nela mesma. Sendo assim, quanto maior o ROI de uma empresa, melhor, pois demonstra que a gestão da empresa tem sido cada vez mais eficiente em gerar lucro. É ideal quando é superior a 15%. Então, quanto maior, melhor. Aqui no caso está em 32,2%, o que também é excelente.
O terceiro indicador de rentabilidade é o retorno sobre capital investido, o ROIC. Ele considera a capacidade de uma empresa em gerar capital, gerar lucro, quando é considerada tudo que já foi investido nela, medindo a rentabilidade, que pode ser esperada tanto pelos investidores quanto pelos credores. Uma prática comum no mercado financeiro é comparar o ROIC com a taxa de 2%. Assim, quando o resultado do índice é superior a 2%, indica que os investimentos agregam valor à empresa. Caso contrário, o índice é considerado como um risco para a empresa, E na nossa análise, quanto maior, melhor. Olha o percentual que está o ROIC da Semin 3, 50,8%, que é extremamente bom. O nosso quarto indicador é o KGR, ou crescimento da receita. O KGR, ou taxa de crescimento anual composta, é um indicador que mede a taxa de retorno do investimento em um determinado período. No caso, ele mede o crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos. Ou melhor, é uma taxa que mede o retorno ponderado e constante da empresa ao longo dos anos. É ideal quando está acima de 10%. Quanto maior, melhor. Aqui no caso, o KGR da Semin 3 está negativo, menos 1,8%. Isso se deve muito aos últimos 2 anos de pandemia, que parou a produção e tudo mais. Mas aqui, esse indicador, se a gente fosse analisar a empresa só por ele, eu não compraria ativos desta empresa. E o nosso quinto indicador de rentabilidade é o EBIT sobre ativo. O EBIT sobre ativo, ele representa a capacidade que uma empresa tem de gerar lucro com base nas dimensões do seu patrimônio. Logo, quanto maior for a elevação EBIT por ativo, maior é a geração de lucro por parte da empresa e, consequentemente, melhores são os resultados para o investidor. Então, quanto maior, melhor. Aqui no caso, o EBIT por ativo da Semin 3 está em 34,6, o que é extremamente bom também. Indicadores de endividamento. O primeiro deles que iremos analisar é a dívida bruta pelo patrimônio líquido. Quando este indicador estiver muito alto, é um sinal de alerta, pois indica que a empresa tem gastos elevados com pagamento de juros. Este que, por sua vez, se torna vulnerável às mudanças de taxas de juros no mercado, que são voláteis e imprevisíveis. Este indicador, quanto menor estiver esta relação, melhor. No caso, está em 0,29, o que é muito bom, está baixo. O segundo indicador de endividamento é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. Quando o grau calculado de liquidez corrente é menor do que 1, isso pode indicar que a empresa ela não tem capacidade financeira para honrar os compromissos de curto prazo, de honrar as dívidas, Se ele for igual a 1, é considerado como ponto de equilíbrio de rendimento igual aos custos. Então a empresa ela tem exatamente o valor de recursos necessário para cumprir com suas obrigações e dívidas no curto prazo. Já no caso, se for maior do que 1, é um indicativo de que a empresa conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros, com credores, no curto prazo. É ideal que seja maior do que 1, então quanto maior for este indicador, melhor. Se ele superar 1,5 é excelente. Aqui no caso da Semin 3, está em 2,73. Se acima de 1,5 é excelente, esse aqui está mais do que excelente, não é mesmo? E o nosso último indicador de endividamento é dívida líquida sobre o EBITDA. Ele serve para analisar o nível de endividamento de uma empresa. Seu resultado demonstra o número de anos que uma empresa levaria para pagar sua dívida líquida no cenário em que o EBITDA permanece constante. Se o resultado for abaixo de 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar suas dívidas em um bom prazo. Se o resultado for superior a 2 vezes, significa que a empresa pode ter um momento financeiro turbulento e não é considerada uma boa pagadora. Então, este indicador, quanto menor, melhor. É ideal que esteja abaixo de 2 vezes. No caso aqui da Semin 3 está em negativo, menos 0,25. Como está negativo, há 2 possibilidades. Primeira opção, a empresa tem mais caixa do que dívida, resultando numa dívida líquida negativa. E segunda, a empresa possui um EBITDA negativo, indicando um resultado operacional insuficiente. Aqui no caso, a Semin 3 se enquadra na primeira opção, que tem mais caixa do que dívida, Então, ela não tem dívida nenhuma, e sim caixa, E sim dinheiro em caixa. Lembrando que o material disponibilizado neste canal ele não sugere recomendação, indicação ou aconselhamento para investimento. É única e exclusiva responsabilidade do investidor qualquer tomada de decisão. Mas e aí, qual a sua opinião? Eu quero ver o seu comentário logo abaixo. Você tem CSN em sua carteira? Deixe seu comentário. Vale a pena investir?
Bom, eu tenho em minha carteira de longo prazo as ações da CSN. Só isso já responde a minha opinião referente a esta empresa. Mas eu quero ouvir a sua, deixe nos comentários. E este foi mais um conteúdo aqui de nosso canal, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito em nosso canal e nas redes sociais, eu aproveito para deixar o convite. O canal aqui no YouTube é o Investidor Curioso, inscreva-se e deixe o like logo abaixo. Também vou deixar no descritivo deste vídeo o link de nosso canal no Telegram, que é o Invista na Bolsa, e o link de nosso perfil no Instagram, que é o Investidor Curioso, ONC3. Um grande abraço a todos!